Oi pessoal, tudo bem? Então hoje eu vim falar sobre O Fera na Alma, da Herta Miller. Esse livro aqui eu recebi da editora, que é a Globo Livros, com o selo Biblioteca Azul. Ele foi publicado aqui no Brasil esse ano e foi publicado originalmente em alemão em 1994. Para quem já leu outras coisas dela, como, por exemplo, Sempre a Mesma Neve, Sempre o Mesmo Dia, pode perceber que algumas coisinhas desse livro são um pouco autobiográficas. Vai contar a história de um grupo de estudantes, eles se conhecem na época da faculdade e conta até bastante tempo depois da vida deles. E eles viveram durante a época da ditadura do Nicolae Ceausescu. Gente, tá aí embaixo. E ele foi ditador da Romênia entre 1965 e 1989. Tava falando aqui. Então o livro é narrado em primeira pessoa por uma menina que morava no campo e foi para a cidade para fazer faculdade. E a gente não sabe o nome dela durante o livro. E essa menina primeiro começa contando de uma conhecida colega dela chamada Lola. Ela é colega de dormitório na faculdade. Era uma figura estranha para as outras meninas, inclusive, que não concordavam com as coisas que ela fazia. Então, ela acabava saindo com muitos homens, por exemplo, e ela era meio que sofria um bullying por causa disso. E essa menina tinha uma certa empatia, preocupação, enfim, tinha um relacionamento diferente com a Lola. E a Lola some da história, digamos assim. E ela acaba sendo profundamente alterada pelo que acontece com a Lola. Então, a narradora ela percebe, ela já não fica mais tão alheia à vida, ela parece que tem uma consciência maior do que é a ditadura, do que é o sistema em que ela está inserida a partir desse momento. E para de aceitar várias coisas. E é nessa época também que ela fica amiga de 3 meninos, que são o Edgar, o Kurt e o George. E eles vão continuar amigos até o final do livro. Depois que eles terminam a faculdade, cada um tem que se mudar meio que para uma cidade e trabalhar. 2 viram professores. A narradora vira tradutora de uma fábrica, que é um trabalho que a Herta Miller fez, né? Ela traduzia guias de máquinas como a personagem do livro. Então a gente meio que subentende aqui uma certa semelhança com a história da própria Herta Miller. E um dos outros meninos vai trabalhar de animais. E eles continuam mantendo contato por cartas. E em um certo momento do livro a gente acaba descobrindo que esse contato é menos... Assim, é também, mas menos de uma preocupação com os próprios colegas e muito mais uma tentativa de se fazer entender, de ver que outras pessoas sofrem tanto quanto eles, enfim. Os 4 personagens, de maneiras diferentes, vão mostrando pra gente como há uma perda de identidade, há uma perda de individualidade dentro desse tipo de sistema e como há uma desconfiança muito grande. Então eles, por exemplo, não podem ler todos os livros que eles querem, não podem falar tudo o que eles querem, não podem fazer o que eles querem. E eles começam a ser investigados quando eles fazem coisas que não são parte do sistema. Esse livro mostra também como esse tipo de investigação, como esse tipo de tortura não necessariamente física, como isso vai acabando com essas pessoas e como isso vai acabando inclusive com o relacionamento entre as pessoas, assim, como a vida da sociedade de uma maneira geral fica muito estranha, porque as pessoas se tratam de jeitos muito estranhos no livro, as pessoas são muito desconfiadas, são muito amedrontadas, e há um conflito moral muito grande, né, de você afinal quer fazer algo pra alguém, você quer ajudar alguém ou você prefere se calar e porque senão se você fizer alguma coisa você pode sofrer nas mãos do sistema depois, sendo que o problema no fundo não era seu. Então existem muitos questionamentos nesse sentido de e o que você faria, afinal de contas, né? Você talvez chegaria a dar a sua vida por alguém, enfim. E eu acho que esse tipo de discussão permeia o livro, apesar de não se apresentar tão diretamente, ela vai rondando, parece, a cabeça dos personagens ao desenvolvimento da história.
a vida dessas pessoas também acaba sendo muito dolorida, né? Esse tipo de afastamento das pessoas, essas relações estranhas, esse medo constante acaba tornando as pessoas pessoas muito doídas, pessoas muito anestesiadas depois de um tempo também, porque elas precisam conviver com isso o tempo todo e isso acaba alterando a maneira delas mesmas de verem a si mesmas e ver a vida das outras pessoas. E isso vai ficando muito evidente ao longo da história enquanto se passa mais tempo. E eles estão expostos durante mais tempo à sociedade, ao sistema, enfim, e eles começam a agir de maneiras diferentes e fazer coisas que talvez eles não pensassem em fazer no começo, né? O estilo da Herta nesse livro aqui foi um pouquinho menos curto do que eu tinha lido em outros livros dela, então ela fazia frases já um pouquinho mais longas, mas ainda assim ela é ao mesmo tempo muito direta e muito metafórica. E eu acho isso curioso, eu vou tentar explicar melhor. Ela usa frases, ela fala, sim, o céu é azul, ela não inventa nada, mas muitas vezes a frase do céu é azul quer dizer algo mais, assim. Então eu acho que é mais ou menos assim que eu descreveria o estilo dela. Não sei se alguém tem um nome melhor pra isso. Mas ela faz isso ao mesmo tempo. Então ela tem essas frases aparentemente simples, mas que permitem interpretações e significações que te trazem mais informações e que já não tornam a frase mais tão simples assim. O livro não é dividido em capítulos, ele é meio que dividido, sei lá, em pedaços. Então, bom, ele começa assim, e daí de repente tem um espaço maior entre aqui. Então ele é dividido desses blocos, digamos assim, que não são muito grandes, é difícil ter um com mais de 3, 4 páginas. E nem sempre a ligação entre um bloco e outro é tão óbvia, né? Você tem que montar um pouquinho as coisas às vezes, entender, então calma, isso aqui é o passado, ou isso aqui ainda vai acontecer, enfim, não é tão linear a escrita, né? Ela apresenta as coisas de uma maneira não tão linear. E o título, né? Vamos explicar o título. A avó da nossa narradora aqui, ela que, digamos, passa essa expressão para a narradora e a narradora começa a usar. O fera da alma se refere a uma espécie de caráter ou alguma coisa que é da própria pessoa. Então a avó dela fala, quando alguém tá agitado, diz que a fera da alma não está em paz, coisas assim. Então é uma expressão que ela usa como meio como moral, alma, enfim, como personalidade. E vai passando ao redor do livro também para explicar um pouquinho a mudança de humor e a mudança de ação de alguns personagens. Então, como que a fera da alma deles foi mudando ao longo do tempo. Eu acho que, como muitos outros livros da Herta Miller, esse aqui é um livro denso e triste. Triste. Ela sempre mostra muito coisas da alma humana, da humanidade, da crueldade humana, enfim. E ela expõe isso fazendo os personagens sofrerem essas coisas, e então é sempre muito impactante, né? E isso também torna a leitura densa, né? Eu não sei, eles não são livros muito grandes, mas eu não sei se alguém consegue sentar e ler por 10 horas, porque eu acho que isso mexe muito com a pessoa, eu não consigo. E é denso e é triste, mas é bonito também. É, grandes obras. Então é isso, pessoal. Mais um grande livro da Herta Miller. Quem nunca leu tem que ler. E o livro anterior que eu li dela, que era o Sempre a Mesma Neve, Sempre o Mesmo Tio, que é um livro de ensaios, discursos, enfim, me fez perceber também como ela carrega traços muito autobiográficos nesse livro, principalmente, mas em outros livros também. E eu acho que a leitura também dos dois, ou daquele junto com outros livros de ficção dela, quaisquer que sejam, são bem interessantes. E é isso, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.